Bom, primeiramente, muito obrigado a todos vocês pela presença no dia de hoje, né, nesse Dia Mundial do Tai Chi Chuan, né, e como o Dia Mundial do Tai Chi Chuan, a gente não podia fazer diferente, né, tinha que falar de Tai Chi Chuan, né? Então vamos lá, né? Eu vou ir falando aqui algumas coisas e se vocês quiserem comentar algo, fazer uma pergunta, vocês me falam, tá? Tô até com uma colinha aqui porque tem muitas datas, muitos nomes escritos diferentes. Então vamos devagarzinho aqui, né, colocando tudo. Então vamos lá. Vamos falar da origem do Tai Chi Chuan. Para falar dessa origem do Tai Chi Chuan, a gente vai voltar lá na Índia. Né? Você pode estar pensando, pô, o que tem a Índia a ver com isso, né? Tá? Então há mais ou menos 7.000 anos atrás, tá? Tá certo, tá. Então, mais ou menos nesse período. Por quê? Porque a gente não tem a data exata de quando que começou, né, esse movimento. Né? Tudo começou com um cara chamado Agastya, um yogi, tá? Agastya Muni. Diz a lenda que o Agastya Muni era discípulo de Shiva. Né? Então, o Shiva já tem um histórico aí lá na Índia de ser o criador do yoga. Né? Então, tem algumas linhas que falam que quem criou o yoga, quem trouxe o yoga para o nosso mundo foi Shiva. Né? Nos nossos contatos espirituais, né, reuniões que a gente fazia, inclusive em reuniões que a gente estava fazendo para elaborar o livro Yoga aos Pés dos Mestres, que a gente vende, né? Então, depois quem de repente, acho que alguns de vocês já até tem, né? O livro, né? Um livro nosso aí, mas vou deixar, quem está vendo pelo YouTube, vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quiser adquirir o livro. São reuniões espirituais, né, que a gente fazia, a gente entrando em contato aí com esses mestres, esses gurus do passado, que iam dando algumas respostas para nós. Inclusive a respeito de Shiva, né, foi perguntado se ele era realmente, né, o fundador aí do yoga aqui no nosso planeta, né? E aí foi nos respondido que existiram muitos Shivas, né? Que o Shiva na verdade é uma energia, é uma egrégora, né? E não quer dizer que foi uma única pessoa que fez, né? As pessoas iam sintonizando aquele padrão, aquela sabedoria conforme o seu estado de abertura espiritual, e aí ia recebendo aquelas informações que hoje dão origem ao que a gente chama de yoga, tá? Então o Agastya Muni, que significa sábio lendário, tá? Esse nome significa sábio lendário. Dizem que foi ele que desenvolveu uma prática chamada Vajra Musti. Tem o I no final, tá? Então o Vajra significa vara, bastão, tá? E o Musti significa golpe. Deixa eu reforçar aqui que a caneta tá falhando. Tá? Então ele desenvolveu essa técnica, ele era um iluminado já, tá? E ele desenvolveu essa técnica marcial para que os yogis pudessem se defender dos animais selvagens. Porque eles iam para o meio da floresta, iam para as cavernas, né, para fazer suas práticas e tal, e às vezes era atacado, né, por um tigre, né, um urso, dependendo de onde a pessoa estava, né? Então ela tinha que saber se defender. E normalmente eles usavam um bastão para fazer isso. Então começou assim, essa arte, com manuseio de bastão. Né? Então, se vocês procurarem sobre essa prática na internet, vocês vão ver que tem muitas fotos dos indianos com bastão. Tá? Porque ele desenvolveu justamente para essa defesa, para você manter uma distância ali, né, do animal, né? Que às vezes o animal tem garra e tal, né? Tá? E aí, isso por volta dessa data, né? Que a gente 5.000 ali antes de Cristo, que a gente não sabe ao certo, porque é muito antigo, né? Isso foi sendo disseminado ali entre os yogis e acabou chegando, né, nas pessoas que pertenciam da casta dos kshatras, né, dos kshatriyas. Começa com K, mas pronuncia kshatriyas.
Kshatriyas, tá? Os Kshatriyas são a classe guerreira, tá? É a casta dos guerreiros, lá da Índia. Vocês sabem que lá é assim, né? Dividido em casta, né? Tem os Brahmanes, tem os Kshatriyas, tem os, né? Assim vai descendo, tem os comerciantes, eu não lembro todos os nomes. Tem os Dalits, né? Que são a poeira. Tá? Então os Kshatriyas, eles estão o segundo no nível hierárquico, tem os Brahmanes lá no topo, eles são a classe de baixo dos Brahmanes, tá? Eles estão bem importantes. Então eles começaram a usar isso daqui para quê? Como eles eram guerreiros, defendiam ali os territórios, defendiam ali né, os impérios ali que eles faziam parte, eles começaram a usar aquilo nas guerras, começaram a fazer daquilo realmente uma arte marcial. E aí o Vajramusti mudou de nome, ganhou outro nome. Vou pôr aqui do lado, tá? Vou fazer uma barra aqui, ó. Ele virou Kalari, mas é a mesma coisa, tá? Payatu. Kalari Payatu. Kalari significa escola, vou fazer para cima esse, tá? Ó, aqui é a escola. E Payatu significa arte marcial. Então vocês viram que aqui já começa a mudar de nome e tal. Esse Kalari também tem um pouco de relação com o local onde eles praticavam. Tá? Tem um nome parecido, acho que é Kalori, alguma coisa assim. E aí acabou mudando para Kalari, e aí virou o local onde os Kshatriyas praticavam a arte marcial. E aí ficou com esse nome aqui. Tá? E aí uma coisa interessante, né? Isso foi se desenvolvendo. De 5.000 a.C. até 600 a.C., que é a nossa próxima data aqui. Aqui tranquilo? Posso dar uma apagadinha? Então vamos lá. Então, seguindo, né, esse desenvolvimento aí do Kalari, nós vamos para 600 AC, antes de Cristo, tá? O que tinha em 600 antes de Cristo? Nós tínhamos na Índia o Siddhartha Gautama, e na China nós tínhamos o Lao Tzu, ambos na mesma época, tá? No mesmo período. Eles não se conheciam, pelo que a gente sabe, né? Fisicamente eles não se conheciam, porque estavam longe um do outro. Mas eles existiram no mesmo momento na Terra. Um estava na Índia, né, tendo esse contato consigo mesmo, que foi um contato que trouxe a iluminação, né? O Siddhartha Gautama, vocês sabem, ele é o primeiro Buda, né? E que depois dele veio o budismo. Seus discípulos fizeram daquela prática, daqueles ensinamentos que ele transmitiam, o budismo. E Lao Tzu, a mesma coisa. Lao Tzu era um grande sábio, um grande estudioso, uma pessoa que a gente considera iluminada também, tá? Que através dos seus escritos, né, a gente tem o Tao Te Ching, que a gente lê toda a aula de Tai Chi, né? E através de seus ensinos surgiu o taoísmo, tá? Então aqui a gente começa, vou colocar aqui entre parênteses, o budismo é o início, né? E o taoísmo. Estou falando desses caras só para a gente já introduzir isso aqui, tá? Porque eu vou seguir mais à frente ainda. Agora nós vamos, 600 depois de Cristo. 1.200 anos depois disso aqui, a coisa vai continuando. Os taoístas vão se aprofundando ali no taoísmo, vão fazendo as suas práticas, os budistas, mesma coisa, né? Vão surgindo os novos sábios, vão surgindo outros iluminados nesse processo todo e a coisa vai fluindo, tá? Em 600 depois de Cristo, surge um cara que a gente chama, não é o nome real dele, sabe muito pouco sobre ele, tá? Bodhidharma. Bodhidharma era um discípulo do budismo, tá? Não diretamente de Siddhartha, né? Porque pela data dá para dá para perceber, né? Tá? Mas ele também era um quê? Ele era um
Tá? Se a caneta se a gente não inclina, ela é legal, ela não funciona. Ele era um Kshatriya. Ele era da classe guerreira. Ele era uma pessoa que nasceu e cresceu dentro dessa classe guerreira. Então ele aprendeu lá o Kalaripayato. Kalaripayato. É um nome difícil, né? Tá? Então ele foi doutrinado dentro dessa arte da guerra, dessa arte marcial, porque a ideia era o quê? Do pai dele. Ah, ele vai me substituir, ele vai virar um general, vai virar, né, alguma coisa assim. Tá? Ele era nobre também, assim como o Siddhartha. Então a ideia era essa. Só que em determinado momento o cara pega e fala, opa, eu não estou aqui para viver essa guerra, para sair batendo nos outros, para viver um conflito externo. O conflito que eu tenho que enfrentar é um conflito interior, é uma guerra interna. E aí ele vai atrás do budismo. Então ele renuncia tudo, renuncia família, bens materiais e tudo, e vai praticar o budismo. Nesse processo ele se ilumina, tá? E nessa iluminação ele ganha esse nome. Tá? Que é o iluminado, o desperto, que tem uma missão, Bodhidharma. Tá? E aí ele se ilumina e ele se torna o 28º Buda. Tá? Ele é o 28º Buda na escala do budismo. Então ele é considerado um Buda também. Nessa iluminação, nesse processo espiritual dele, ele recebe como missão, como Dharma, levar o budismo para a China. E aí ele faz uma peregrinação da Índia para o sul da China. Então ele vai subindo ali meio que na diagonal, assim, vai entrando na China, tenta ali no sul fazer alguma coisa, não dá certo, aí ele continua caminhando, e ele vai parar lá na província de Henan, que já é quase ali no norte da China, tá? Lá ele encontra o mosteiro de Shaolin, nesse processo todo. Tá? E aí ele chega no mosteiro, os monges estão nem aí para ele, né? Porque ele falou que esse gringo tá fazendo aqui, né? Aliás, era assim que eles chamavam ele, tá? Gringo em chinês é Tamo. Né? A gente pode escrever assim, né? Tamo. Tá? Eles chamavam o Bodhidharma de Tamo. Só que esse gringo tá fazendo aí, né? E ninguém deu bola para ele. Falou, tá visitando, deixa ele aí, deixa ele passar, ele vai andar e vai embora, né? Aí ele olhou para todo mundo, viu que ninguém estava... O que ele fez? Ele cruzou toda aquela entrada do mosteiro, chegou lá no fundo, assim, tinha uma parede, ele sentou de frente para a parede em meditação. Né? E aí nasceu a meditação Zazen. Tá? Você já deve ter ouvido falar, né? Do Zazen. É um processo de meditação que nasceu desse ato do Bodhidharma. Só para vocês se situarem um pouquinho mais quem é o Bodhidharma, você tá com a foto aí, amor? O Bodhidharma, tá? No Japão, ele é conhecido como Daruma. Daruma. Você passa aí para eles? Mostra aí para eles que depois eu vou mostrar ali. Esse bonequinho aí todo mundo conhece, né? Então esse bonequinho é o Bodhidharma. Tá? Deixa eu mostrar aqui no... Mostra aí, põe aí na frente da lente, aí vê se foca. Focou? Não mexe no foco do celular, não, que vai dar zebra. Focou? Deu pra ver? Não? Então mexe, vai, foca aí. Pode mexer. Foi? A gente tem que travar aqui, ó. Aí. Senão ele fica fazendo assim. Tá, então o que aconteceu? Ele sentou em meditação de frente para a parede. Diz a lenda que ele ficou ali 40 dias e 40 noites em meditação, sem beber água, sem fazer xixi, sem fazer nada, né? E aí a lenda também conta que os monges estavam fazendo aposta, para saber se ele tinha morrido, se ele ia levantar. O que aconteceu com esse gringo aí? O que aconteceu com o Tamo aí, que ele não levanta, né? Aí tinha gente que ia lá, colocava o dedo no nariz dele, assim, para ver se ele estava respirando, né? Aí colocava o dedo lá. Não, tá respirando. Ele tá respirando ainda. Né? E o pessoal ficou ali esperando, fazendo aposta. Quando é que ele vai levantar? Acho que amanhã ele levanta. Né? Ficaram aquela brincadeira ali, os monges, né? E aí, o Bodhidharma, depois desse período, ele levantou. E quando ele levantou, ele sabia o nome de cada monge do mosteiro. Tinha mais de 300 monges naquele mosteiro.
Ele sabia o nome de cada monge e o que cada um precisava para atingir a iluminação, para virar um Buda também. Né? E aí isso espantou os monges. Porque o monge falou, pô, quem é esse cara, né? O cara chega aqui, senta, fica um tempão, não come, não vai no banheiro. Né? E na hora que ele levanta, ele sabe tudo isso. Né? Tipo, o cara é um iluminado mesmo, vamos respeitar ele, vamos ouvir o cara, né? E aí surgiu essa meditação do Zazen, porque virou um exemplo, aquilo que ele fez, né? Sentado de frente para a parede, né? Meditando. Os mosteiros do budismo Zen usam isso até hoje, essa prática, tá? E aí nesse processo ele sabia que o quê? Que aqueles monges não estavam atingindo a iluminação porque faltava o quê? Praticar o caminho do meio. Tinha muito monge obeso, sabe? Tinha muito monge preguiçoso. Os monges eram constantemente saqueados porque eles eram frágeis. Eles praticavam o taoísmo, o Wu-Wei, né? Agir pelo não agir, pregar a paz, né? E aí eles tinham a hortinha deles ali, as coisas que eles comiam, que eles plantavam e colhiam para comer, e constantemente eles ficavam sem, porque vinha gente lá e saqueava. Então nesse processo o Bodhidharma falou assim, ó, vocês precisam se exercitar, ao mesmo tempo aprender a se defender, né? E aí, nisso, vocês vão ter um equilíbrio, porque no exercício vocês vão emagrecer, vão deixar de ser preguiçoso e vão aprender a bater nos ladrões, né? Quando os ladrões vêm aqui, vocês descem um tapa na orelha, né? Que os caras não vão vir mais. Então ele começou um processo, ele começou a ensinar o Kalari lá para os monges. Só que nesse processo de adaptar essa prática indiana de arte marcial para os chineses, ela mudou de nome, né? Aí surgiu o Kung Fu. Vou pagar aqui. Ó. Então nasce nesse período também o Kung Fu, né? Através desse movimento aí do Bodhidharma. Kung Fu, vocês sabem, acho que eu já falei para vocês, né? Não vou falar de novo. Significa arte suprema pelo esforço. Então vocês que já praticam, vocês sabem que é um processo de repetição, a gente fica repetindo, até aquilo ficar perfeito. Né? Ah, não sai legal, mas continua fazendo, uma hora sai legal. Uma hora você vai fazer perfeitinho, uma hora vai ficar, né? A gente não visa esse processo de buscar a beleza do movimento, mas sim a perfeição de manipular essa energia, essa perfeição de sentir esse fluxo do Qi, que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer a saúde, que vai, né, trazer realmente o benefício. Você tem que fazer direitinho para aquela energia não travar em você, né? Porque se você faz um movimento muito rígido, né, você acaba prendendo o fluxo de energia. Você tem que deixar tudo muito suave, muito, né, no processo do Tai Chi, né? Vocês sabem que Kung Fu é muito mais... Tai Chi é só um estilo ali do Kung Fu, né? Nesse processo também nasceu o quê? O budismo Zen. Tá tranquilo aí, gente? Tô muito rápido, não? Inverti aqui, tá? Pois o budismo Shan, ou Zen, tá? O chinês chama o budismo Zen de budismo Shan. O budismo Zen é um termo japonês, tá? Teve um monge chamado Dogen, tem até um filme, tá? Chama Dogen, o nome do monge, que foi um monge japonês que peregrinou na China, vivenciou esse budismo e depois levou para o Japão. E aí fez essa mudança aí, porque era normal, né? Eles usavam o mesmo kanji, só que o japonês fala de um jeito, tá? E o chinês fala de outro, tá? O que é esse budismo Shan? É a fusão do taoísmo com o budismo. Tá? O Bodhidharma, em contato com os monges que já praticavam ali o taoísmo, viu que as coisas eram muito semelhantes. Né? Que o Siddhartha e o Lao Tzu tinham mais ou menos as mesmas ideias, tinham poucas diferenças naquele processo todo. E aí, em vez de um suplantar o outro, eles se fundiram. Tá? E nessa fusão nasceu o budismo Shan. Tá? Tranquilo aí? Vou pagar tudo agora, tá? Com o Kung Fu e o budismo Zen, surgiu um processo muito profundo nos mosteiros,
que fez deles grandes escolas de sabedoria. Então, qual que era o processo, né, o objetivo de um mosteiro nessa época? Tá? 600, 700 ali depois de Cristo. Tá? Era entrar um homem comum no mosteiro, entrava um homem comum e saía dali um homem iluminado. Saiu dali um Buda. Tá? Porque ele aprendia arte marcial, ele aprendia o budismo, né? E nesse processo também tinha práticas, né, espirituais, de desenvolver mediunidade, de interagir com espíritos, interagir com forças da natureza. Né? E nesse processo todo acontecia esse despertar. Fazia essa pessoa se tornar, né, um ser superior, um ser que ia ascensionar, que ia sair dessa experiência material. Acontecia com todo mundo? Não acontecia com todo mundo. Tinha gente que ainda tinha muito que aprender. Mesmo passando uma vida inteira no mosteiro, ainda não se iluminava. Né? Mas fazia já parte do processo dela, estar ali no mosteiro, vivendo tudo aquilo, aprendendo tudo aquilo, tendo contato com tudo aquilo, para depois no futuro, numa próxima encarnação, quem sabe, já se libertar. Tá? Mas muitos monges se iluminaram nesse processo aqui, ó. Muitos. Teve muitos Budas que a gente nem sabe o nome, nem sabe, né, que passou aqui pela Terra e se iluminaram. Foram centenas, tá? Muita gente. O processo do Kung Fu, só para vocês ficarem mais inteirados de como funcionava o Kung Fu dentro do mosteiro, você tinha o Kung Fu. O Kung Fu ele era dividido, ó, em duas linhas, tá? Escolas externas e escolas internas. Então era um processo que todo monge dentro do mosteiro passava. As escolas externas visavam imitar os animais. Mas elas não tinham esse nome só porque imitavam os animais que estavam ali fora ao redor do mosteiro. Elas tinham esse nome porque eram práticas que eram praticadas ali nos arredores do mosteiro. Qualquer um que passava via eles fazendo. Então você passava lá e você via o monge lá fazendo cati do tigre, da garça, louva-a-Deus. Né? Os monges estavam sempre treinando, você conseguia ver tudo ali. Né? Todos os estilos que tem, que imitam os animais, os monges praticavam ali fora. Escolas internas eram escolas que eram coisas que eram praticadas em salas fechadas. Vocês já perceberam que os mosteiros normalmente têm um formato de ferradura? Ele é todo murado, né? E ele tem um formato de ferradura, com câmaras, com salas. Então essas salas, cada sala fazia uma coisa. Tinha uma sala que desenvolvia terceira visão, tinha uma sala que desenvolvia projeção astral, tinha lá o lugar onde eles faziam as cerimônias, onde eles estudavam o budismo, né? E tinham salas onde eles praticavam um tipo de Kung Fu que eles não queriam que as pessoas vissem, porque era um Kung Fu avançado. Naquela época era algo velado, era algo oculto. Era só para monge que já sabia bastante isso aqui, tá? E aí aqui também se divide em duas outras escolas. Ó. Vou até fazer outro quadradinho aqui para a gente dividir de novo. Aqui nós temos, ó, o punho duro e o punho leve. Tá? Punho duro, movimentos rápidos e rígidos e com respiração intensa. Era aquela coisa, sabe, que é para dar força, para botar aquele chi para fora. Né? Tinha até golpes nesses estilos aqui, um estilo bem comum aqui do punho duro é o estilo do dragão. Tem golpe que você só pode dar uma vez. Você gasta tanta energia que se o monge desse outro golpe, ele desmaiava, podia até morrer. Podia ter uma parada cardíaca, de tão intenso que era o processo de manipulação do chi e de força que ele utilizava ali no golpe e na respiração. Tá? Punho leve. Tai Chi Chuan.
o processo oposto. Enquanto todos os outros meio que gastavam energia, o processo do Tai Chi Chuan, ele recuperava, você guardava. Era um processo de você ir acumulando, né? Era um processo de recarregar as suas baterias, tá? Então o Tai Chi Chuan, ele fica dentro desse tipo aqui, ó. O Tai Chi, ele ficava aqui. Então, como vocês podem ver, o Tai Chi, ele é um Kung Fu dentro de um processo de ensino muito avançado, onde os monges iam gradativamente treinando o corpo, treinando a mente e treinando o espírito, para alcançar estados que os homens comuns ignoravam. Nessa época, isso durou mais ou menos uns 600 anos, tá? Esse tipo de rotina, de escolas lá. E tinha muitos mosteiros, né? A gente fala muito de Shaolin, né? Mas também tinha Wudang. Tinha um monte de mosteiro lá na China, né? Os mais famosos são Wudang e Shaolin. E esses monges praticavam, e tem muitos relatos de monges caminhando sobre as águas, assim como Jesus caminhou, né? Tem muitas histórias. Monges que saltavam grandes distâncias e achavam que os monges voavam. Tinha monge que às vezes se deixava ser capturado, era preso por algum motivo. Quando trancavam o monge na cela, de repente o monge desaparecia. Atravessava uma parede que não tinha como ser atravessada, não deixava nenhum rastro, nada. Aí todo mundo achava que os monges eram fantasmas, tá? No processo de Shaolin, eles recebiam uma marca quando eles atingiam esse estado aqui. Então, quando eles terminavam o processo deles, eles passavam por uma câmara bem comprida, que tinha um papel de arroz, era um chão com areia, e tinha um papel de arroz em cima desse chão de areia. Esse papel de arroz é que nem papel de seda. E o monge tinha que atravessar aquele corredor, caminhando, sem amassar o papel. Porque é um processo semelhante ao andar sobre a água. Então, se ele provasse que ele conseguia, neste controle de si mesmo e das forças que o rodeiam, caminhar ali sobre aquele papel sem amassar, significava que ele tinha alcançado esse processo aqui. Aí no final do corredor tinha todos os mestres que já tinham as marcas, que a gente fala que é as marcas do tigre e do dragão. Então eles faziam outro corredor para ele, que quando recebiam, mostravam. Né? Quem estava do lado direito mostrava a marca do braço direito. Quem estava do lado esquerdo mostrava a marca do braço esquerdo. Aí tinha o tigre e o dragão. E aí mostravam para ele que ele tinha que fazer a marca também, né? Tipo, todo mundo com a manga assim, ó. E lá na frente tinha um braseiro que tinha um tigre de um lado e um dragão do outro. E ele tinha que pegar aquele braseiro assim, ó, botando o braço lá no braseiro. E na hora que ele fazia isso, ele ganhava a marca. Mas como um monge iluminado, né? Não sente dor, né? Vai lá, pega o braseiro, bota lá no lugar e tá tudo beleza. Então esses monges que tinham essas marcas eram muito respeitados, inclusive pelos imperadores. Quando tinha algum imperador que via que o cara tinha marca, o imperador reverenciava o monge. E tem muita história também de gente que já treinava algum tipo de Kung Fu, que via os monges fazendo isso daqui e treinavam fora dos mosteiros, que às vezes queria enfrentar um monge, para ver se ele estava bom. E aí ele via um monge passando, monge, eu faço Kung Fu, eu treino aqui na floresta, assim assado. Você pode testar o Kung Fu, o meu Kung Fu, ver se o meu Kung Fu tá bom? Eu queria testar com você, porque você treina lá no mosteiro, né? Tá. Ele, claro, na hora que ele fazia a postura que a manga descia, se tivesse a marca, o cara fazia uma reverência. Desculpa, não posso lutar com você. Ele falou, mas você não quer testar o seu Kung Fu? Ele falou, eu quero testar com um homem, não com um fantasma. Porque eles tinham essa fama de serem fantasmas. Eram seres tão avançados que faziam coisas que, né, andavam sobre a água. Quem anda sobre a água? Um fantasma, né? Que é leve, né? Como o vento, vai lá e atravessa. Um homem afunda, né? Então, por ter essa fama, as pessoas tinham medo de enfrentar eles. As pessoas que tentavam enfrentar sempre relatavam que às vezes ia dar um soco e atravessava. O cara estava num nível que ele transcendia até o estado material dele. Você não conseguia acertar o cara. Né? Mesmo tentando de tudo lá, ele ficava no voveio dele lá parado, só... Né? Lutando, você ficava lutando com ninguém, né? Tinha só uma imagem, como se fosse um holograma, que você tá batendo no holograma. Tá? Então era um processo assim. Tranquilo essa parte para vocês? Então vamos lá, vamos dar sequência. Ó.
O Tai Chi em si, ele surgiu, também não tem data certa, tá? O Tai Chi, tá? O estilo Tai Chi Chuan surgiu entre 700 DC e 900 DC. A gente não sabe a data certa, porque tem muitos relatos de monges num mosteiro praticando Tai Chi, em outro mosteiro do outro lado da China também praticando Tai Chi, e eles não conversavam, né? Então, se tinha um contato ali, era um contato espiritual, não era um contato físico, e cada um fazia ao seu modo, o mesmo Tai Chi Chuan. Mas, historicamente, a criação do Tai Chi Chuan é atribuída a Sheng San Feng, que era um monge de Wudan, tá? Tem uma história, né, que esse monge estava meditando do lado externo do mosteiro e ele viu uma garça descendo e atacando uma serpente que estava no chão. E ali a garça e a serpente começaram um embate. A garça, toda suave, com a sua suavidade, né, dava os botes, abria as asas quando a cobra dava o bote, e ali eles ficaram numa dança. E essa dança, o monge em seu processo de meditação, era como se ele visse aquilo em câmera lenta. E ele ficou observando aquilo. A graciosidade da garça, né, a perspicácia ali da serpente, né, sempre também se esquivando, levantando e tal. E ele naquela observação, ele falou, poxa, e se eu fizer os movimentos que eu aprendo para me defender devagar? Né? E aí ele começou esse processo. Tá? Então, historicamente, se você vai pegar o registro histórico do Tai Chi Chuan, vocês vão achar que quem criou foi esse cara aqui. Mas, mais uma vez, nos contatos espirituais, a gente sabe que não foi uma pessoa que criou. Foram várias ao mesmo tempo. Né? Então, historicamente é ele, mas, né? Vai saber, né? Vai saber, né? Certo? Então, nesse processo, dentro desse período, muita coisa surgiu de Tai Chi Chuan em diversos mosteiros, tá? E aí nós vamos para 1200 depois de Cristo, que é quando acontece o quê? A invasão mongol, tá? Vou pôr aqui, ó, invasão mongol. Vocês já assistiram Marco Polo? A série que tem no Netflix? Já assistiu, né? Quem não assistiu, assiste, que é exatamente isso. Invasão mongol. Os mongóis, nessa época, mais ou menos, tá? Isso aqui tem uma variaçãozinha aí, uma média aí. Eles invadiram ali o norte da China e ocuparam grande parte do norte da China, quase o norte totalmente ali, tá? E aí eles acabaram com todas as escolas. Eles iam destruindo o que eles encontravam na frente. Matava monge, botava fogo em mosteiro, botava fogo em pergaminho, acabou com tudo. Teve monge que enfrentou, principalmente discípulos ficavam para enfrentar. Mas tem uma cena bem interessante no Marco Polo, se vocês forem assistir, no qual mostra a invasão lá de Wudan. E aí tem um monge lá, né, que é o monge principal lá da série, que é o Sem Olhos, que ele está enfrentando os mongóis. Ele não é um monge iluminado ainda. Ele está lá enfrentando os mongóis e tal. E aí ele pergunta, cadê os mestres? Eu estou lutando aqui sozinho, né? Os mestres que são bons, cadê os caras, né? Para defender, né? E aí uma amiga dele pega e fala assim, os mestres sumiram. Como se eles tivessem abandonado a matéria. Por quê? Porque eles são seres pacíficos. A gente não está aqui para viver uma guerra, para viver um conflito. Quem atingiu a iluminação, foi embora. Falou, tchau e benção, fica aí, vocês aí se matando, vocês que estão nas trevas do umbral aí ainda, fica aí. E aí esse monge lá na série derrota tipo 20 soldados mongóis, assim, armados, os caras armados, treinados, ele derrota os 20. Aí quando conseguem prender ele lá, o Khan fica até assustado, fala, meu, que religião é essa que você pratica que faz de você um guerreiro que derrota 20 dos meus melhores homens? O cara sabia Kung Fu, né? Aí ele ainda fala para o Khan lá, ele fala, eu pratico uma crença que você está muito longe de entender. Né? E ele não era nem iluminado ainda, né? Então, vê como a coisa é, né? Bem louca, né? Bem profunda.
Nesse processo da invasão mongol, como ficam só os discípulos, quem sobrevive se dispersa, o pessoal vai para o sul, vai para outros cantos da China onde não tem mongol, para não morrer. Porque é muito soldado, né? Como é que você vai, mesmo você sabendo lutar, como é que você vai enfrentar esse monte de mongol? E tinha discípulos que estavam ali nesse processo já de praticar o Tai Chi, naquele desenho que eu fiz, aquele esquema para vocês. Então eles sabiam a prática do Tai Chi, só que como eu falei para vocês, cada um aprendeu num lugar, cada um aprendeu com um mestre, ou cada um desenvolveu o seu próprio Tai Chi, tá? E aí surgiram os estilos de Tai Chi. Então tem vários estilos de Tai Chi. Tai Chi Chuan, né? Eu vou pôr aqui o Chuan. Eu vou pôr alguns aqui, ó. Um bem famoso é o estilo Shen, tá? Outro famoso é o estilo Yang. Esses são os mais disseminados aqui no Ocidente, tá? Também temos o estilo Wu, o estilo Wu Hao. O pessoal costuma escrever assim. E temos o estilo Sun, tá? Mas os mais conhecidos são esses dois aqui no Brasil, ó. Tem o estilo do mestre Liu Pailin também, que foi bem disseminado para cá, né? Porque ele foi um dos primeiros chineses aí a vir aqui para o Brasil e trazer essa cultura, né, para cá. Também é um estilo próprio também da família dele lá, tá? Então, o que muda aqui de um para o outro? Esses nomes aqui, ó, são os sobrenomes dos monges que sobreviveram. O estilo é o sobrenome do monge. Ele voltava para a terra dele, voltava lá para a família dele, ou fugia para um outro lugar com as pessoas que ele gostava. E ele fala, pô, vou fazer o que aqui? Como é que eu vou sobreviver? Ah, vou dar aula de Tai Chi Chuan. Aí começava a dar aula. Né? Aí que Tai Chi Chuan que é esse? Ah, é o Tai Chi Chuan do mestre Shen. E aí foi ficando, né? Tai Chi Chuan do Shen, Tai Chi Chuan do Yang, e a coisa foi. Tá? Só que eram discípulos, não eram monges iluminados. Então, nesse processo todo, daqui ó, de 1200 para os tempos atuais, o Tai Chi Chuan foi se tornando, assim como todas as outras artes marciais, só uma arte marcial. Uma coisa para guerra, uma coisa para luta, para você se defender, defesa pessoal. Não tinha mais aquele processo de, ó, vamos levar conhecimento espiritual, vamos desenvolver os chakras, vamos, né, trabalhar o conhecimento, a espiritualidade, para o cara se tornar um iluminado. Não tinha mais isso. É aprender para quê? Para não morrer. Porque tinha muito conflito, principalmente na China. A China de 1200 até 1800 era só guerra civil. Eles passaram por muitos conflitos depois da invasão mongol. Eles já estavam em conflito. A invasão mongol conseguiu fazer um estrago legal na China porque a China estava bagunçada. Eles eram divididos em territórios. Tinha o imperador, o Qin no lugar, o Jin no outro, o Ming, sabe? E isso foi se perpetuando depois desse período todo. Um monte de conflito, eles conflitando entre eles mesmos para ver quem mandava no território inteiro. Tá? E isso ficou uma bagunça. Até chegar ao comunismo ali, 1800 e pouquinho ali, né? Já no final, ali no início do século XX. Tá? Então, se perdeu toda essa jornada, todo esse caminhar, todo esse processo, né, do mosteiro, dessas escolas de sabedoria. Tá? Já se perdeu aqui, né? Quando matou quando aqueles monges iluminados resolveram ir embora, acabou. Não tinha mais quem ensinasse aquela coisa profunda, aquela coisa que realmente era para desenvolver o interior. Tá? Tranquilo? Posso apagar? Então vamos para a última data. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu não tenho muita certeza dessa data, tá? Eu tive dificuldade de achar a data exata para trazer para vocês, mas eu acredito que foi, se minha memória não falha, 1982. Tá? Foi quando o professor Laércio, vocês sabem, professor Laércio Fonseca, médium desde criança, praticante de artes marciais, também desde pequeno, né? Astrofísico, né? Tem um monte de palestra aí na internet, né? Nesse processo todo ele começou a entrar em contato com espíritos da antiga China, tá? E ele já, né, praticava e tal, já fazia tudo aquilo. E nesse processo ele entrou em contato com um monge daquela época chamado Cao Yang.
Foi assim que ele se apresentou, pelo menos, tá? Se esse era o nome dele mesmo, é outra história, né? E esse monge tinha um estilo de Tai Chi, que é o estilo que a gente pratica aqui no Espaço Zen, que vocês estão acostumados, né? Que é o estilo Wu San Di Tao. Que lendo de trás para frente, caminho do venerável guerreiro. Qual a diferença desse Tai Chi para os outros? Enquanto todos os outros Tai Chis simulam um combate, né, você vai fazendo os movimentos como se você estivesse lutando com uma pessoa que vem daqui, uma pessoa que vem dali, e aí você vai fazendo os golpes, né, bate em um, bate no outro, né, e vai fazendo ali os movimentos, né, simulando um combate externo. O Wusan de Tao simula o quê? Um combate interno. Vocês sabem, né, tem um poema, né, esse poema mostra o quê? Mostra a jornada de um guerreiro, de um ser humano aqui na Terra. Né, e nesse processo você vai fazendo os movimentos e cada movimento representa o quê? Um conflito que você tem dentro de si mesmo. Parece que você está fazendo algo que está fora, mas na verdade você está enfrentando um combate interno. Tá? Então, ele recebeu esse espírito que foi transmitindo para ele esse Kati. A gente tem um Kati, né? Kati, vocês sabem que significa coreografia, né? Sequência de movimentos. Vamos... Opa, errei aqui. Vamos nomear assim, né? Coreografia, fica mais fácil. Mas é uma sequência de combate, né? No Japão eles usam muito a palavra kata, é a mesma coisa, né? Então, no Wusan de Tao é uma sequência que dura aí 15, 20 minutos, fazendo bem devagarzinho, né? Mas é um combate o quê? Interno. É você trabalhando no desenvolvimento. E nesse processo todo ressurgiu essa ideia, né? De, vamos trazer a essência dessas escolas de sabedoria de volta para o mundo. O mundo está precisando disso. E que lugar melhor do que o Brasil? Né, que é tudo misturado, né? Aqui é bem eclética a coisa da religião, da espiritualidade. Né? Vocês viram, começou lá na Índia. Mas a Índia até hoje ela pratica a mesma religiosidade daquela época. Né? É uma coisa que é muito antiga, ainda está presa a muitos conceitos, né, que não cabem mais na nossa sociedade. E o Brasil é um país novo. Né? O país tem 500 anos de história. Desses 500 anos tem aí 200 de história espiritual, vamos dizer assim, que começou lá com o kardecismo, né, e vem se desenvolvendo e ficando cada vez mais forte no país inteiro. Né, e os espíritos viram isso como o quê? Uma porta. Os espíritos chineses falaram, a gente pode introduzir de novo aquilo que a gente desenvolveu lá na China, introduzir de novo agora no Brasil. Lá vão aceitar, lá vão estar mais abertos para essas ideias. E quantos de vocês, eu viro e mexo, eu converso, a gente conversou ontem, né, Anderson? Que aí você lê ali um texto do Tao Te Ching e você fala, puxa, nossa, ele pensa como eu, né? Tipo, da onde que vem isso? Da onde que vem essa afinidade? De vidas passadas. Né? De quando vocês tinham o contato com essa cultura. E quando chegaram aqui no Ocidente, tiveram contato com o cristianismo, falou, poxa, tá, mas tem coisa que parece que não encaixa, né? Não tá legal para mim, né? Então eles perceberam isso daí também. Tem muita gente que vai descer lá, que vai encarnar ali e que precisa retomar o estudo que começou lá atrás. E eu me incluo nisso, eu também. Quando eu li a primeira vez, falei, nossa, onde que estava esse livro minha vida inteira? Né? Eu precisava disso daqui. Né? Então, veio essa coisa de volta. Vamos refazer as escolas de sabedoria no Brasil. E aí a gente está nesse processo de caminhar devagarzinho fazendo isso. Começou com o Laércio lá em 82. Né? 40 e poucos anos já de jornada. Agora tem um monte de discípulo, né? Tem eu, tem o Bruno, tem outras pessoas aí espalhadas pelo Brasil. A maioria está aqui no estado de São Paulo, aqui no Sudeste, mas tem gente em outros lugares também. E a gente está tentando fazer isso, trazer isso de volta. Tanto é que esse é o motivo da palestra de hoje, né? Mostrar para vocês que tem todo um processo que começou lá, 5.000 anos antes de Cristo, que vem se desenvolvendo, para vocês verem que é um negócio bem devagarzinho.
Quando chegou lá na China, meio que tomou um upgrade, né? Aquele processo antigo, chegou lá na China, o chinês já não... O chinês falou, yoga, não quero fazer yoga, não quero fazer esse negócio meio que esses nomes esquisitos. Ele falou, não, vamos mudar o nome, então Kung Fu, aí você faz assim, você faz assado, imita o tigre, imita a serpente, né? E foi se desenvolvendo, né, por mestres iluminados, né, por seres que tinham contato lá com os espíritos superiores, foi se desenvolvendo uma arte totalmente nova, totalmente adaptada, né, para o ser humano novo. E isso a gente está tentando resgatar, está tentando trazer de volta isso para a Terra, né? Começando aqui pelo Brasil, né? Começando com vocês. Né? Esse processo de entender melhor como é que funciona o universo, como é que funciona o nosso interior, né? Para a gente viver menos estressado, menos ansioso, né? Viver de uma forma mais leve, assim como o Tai Chi, né? O punho leve, né? Fazer da jornada leve, através do Tai Chi Chuan. E aquilo que antes era algo velado, que era feito dentro de uma câmara, fechado, que outras pessoas não viam, era só quem estava preparado, agora já é algo aberto. Porque você não tem mais agora um ou outro que está preparado, você tem muita gente. Então as pessoas têm que saber que tem aquela prática, que tem aquele caminho. E tem que ir lá experimentar. Né? Ah, gostou? Gostou, continua. É um processo que vai te trazer muito benefício, se você tiver afinidade com ele. Né? Se não tiver, não tem jeito, né? Depois encarna de novo. Certo? Vocês querem perguntar alguma coisa disso tudo? Não? Ficou todo mundo quietinho? Nada? Tranquilo? Então tá bom. Então essa é a origem do Tai Chi. Né? Bem distante, né? Começa lá. Né? Vocês nem imaginavam, né, que começava lá na Índia? Alguns sabiam que foi o Bodhidharma, né? Acho que eu já dei aula para você falando do Bodhidharma, né? Sabia que o Bodhidharma era indiano, mas não sabia que tinha toda essa história lá atrás, né? Mas esse é o grande processo aí. Né? Então esse mestre, né, o Cao Yang, ele ensinou esse Tai Chi, esse Katipo Laércio, e pegou e falou assim, ó, esse Tai Chi morreu comigo, lá atrás. Eu não quero que morra com você. Eu vou te ensinar para você espalhar, né? E ele vem ensinando e a gente também, né? Para estar cada vez mais presente aí na vida de todo mundo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa comemoração do Dia do Tai Chi. Né? Foi muito importante vocês estarem aqui para a gente fazer o evento, né? Senão não ia ter. Tá? Espero que tenham gostado, né? Principalmente aí da parte relacionada ao conhecimento, né? As aulas vocês já estão acostumados. Tá? E é isso. Muito obrigado, viu?